Então, chegamos ao nosso tempo. Como nós chegamos ao nosso tempo? Porque, no fim das contas, de certa forma, a Inquisição, embora ainda exista nos níveis, do submundo da política do nosso mundo, mas ela oficialmente foi encerrada. E o que encerrou? No fim do tempo, o Rei do Sul lutará com ele. Isto é muito importante, porque isso, inclusive, é uma fonte de uma profecia ainda dúbia, tá? Pode-se afirmar, com muita tranquilidade, que o novo trono do Rei do Sul não seja mais estabelecido pelo Islã. Mas nós temos ainda conflitos com o Islã em boa parte do mundo. Mas há algo que derrubou o Rei do Norte com muito mais força do que o Islã, que após as cruzadas perdeu força. Inclusive o Islã tinha mais tecnologia, tá? Tinha mais frota marítima para dominar o mundo do que o cristianismo, tá? Mas após o início das grandes navegações, digamos que os países da Europa Ocidental cristã enterraram de vez o Islã com esse poder de dominar o mundo. Especialmente na batalha onde os portugueses derrubaram com um navio só, claro, eles tinham uma esquadra, mas um navio só foi responsável por derrubar toda a esquadra islâmica. Nome do navio, muitos vão reconhecer, Botafogo. Um navio novo, de tecnologia de guerra moderna, com tantos canhões de bronze que sozinho ele derrubou uma esquadra islâmica inteira. Por isso que ele ganhou o nome de Botafogo, tá? E virou, inclusive, referência de bairro no Rio de Janeiro, de nome de time de futebol, tá? E com a força naval europeia, o mundo islâmico, por falta de um rei, por falta de uma unificação política, por falta de agora uma esquadra naval forte, porque foi destruída pelos portugueses, nunca mais se levantou. Mas o terrorismo, há muitas dúvidas sobre quem está por trás do terrorismo, tá? Eu não estou duvidando que haja facções islâmicas promovendo isso, mas elas mesmas são patrocinadas por quem? Tá? Não há muitas pessoas de dinheiro no Oriente Médio, certo? E a gente pode ter muitas dúvidas sobre quem está patrocinando, especialmente o ISIS, a esse respeito. Ok? Não vou entrar aqui nesses detalhes, não é parte da interpretação profética. Ainda por cima, não quero, por meio de teorias da conspiração, ficar aqui e entrar num terreno pantanoso. O certo é que o Rei do Sul, em Apocalipse, é chamado de Egito e Sodoma. Então, nós temos uma idolatria, nós temos um mundo que vive aos prazeres, dinheiro, como Sodoma, sendo a característica do Rei do Sul no fim dos tempos. E quem se levantou como um poder ateu que questiona o caráter de Deus, que questiona o poder do Rei do Norte, que quer fazer do mundo seus escravos como os antigos faraós, e que se coloca como um poder no lugar da moral religiosa, tá? As grandes revoluções, a começar pela Revolução Francesa, certo? Que derrubou o Rei do Norte, que tirou o poder político do Papa, com a prisão do Papa por meio do general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, e após isso, esse poder revolucionário do Rei do Sul se modificou ao longo de muitas vezes, se estabelecendo desde a França até a Rússia e hoje a China. E eu queria chamar a atenção para vocês a respeito de um vídeo de um canal chamado Brasil Paralelo. E eu não estou fazendo isso por estar fazendo propaganda, não. Mas é que esse vídeo da trilogia dele, O Fim das Nações, quase me fez desmaiar de tamanho impacto religioso do que foi falado ali. E na trilogia O Fim das Nações, especificamente o vídeo número 2 da trilogia, os chineses abrogam para si o poder de Rei do Sul. Um político chinês, prestem atenção no que eu estou falando, está dizendo o seguinte neste vídeo:
Quando o norte deixar de brilhar, ainda haverá luz no sul. Ele fala isto com todas as letras. E eu me impressiono de como muita gente pode ser descrente de que essa gente conheça, sim, a interpretação profética. Não porque eles queiram estar do lado de Deus, mas porque eles querem atrapalhar os planos de Deus. E esse político chinês chamou a ascensão da China de Rei do Sul. Ele disse que são a luz do Sul. Quando a luz do norte se apagar, a luz do sul continuará a brilhar. No fim do tempo, o Rei do Sul lutará com ele. Com ele quem? Contra o Rei do Norte. E muita gente diz, a China é o novo poder hegemônico do século XXI. Eu discordo, assim como muita gente achou que Hitler ganharia a Segunda Guerra Mundial, mas Hitler não preenchia os critérios de Rei do Norte. E a China não preenche os critérios de Rei do Norte. O Rei do Norte é o rei hegemônico. Por mais poder que a China tenha estado a ter, que a França tenha tido, que a União Soviética tenha tido e agora a China tenha, não é o Rei do Sul que vai ser hegemônico. O Rei do Norte vai se levantar contra ele com carros, cavaleiros, muitos navios e passará nas suas terras e as inundará. Isso tem um significado. Entrará na terra gloriosa, muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Por que está sendo citado esses países? Já vou explicar. Estenderá a sua mão contra os países, contra o mundo inteiro, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. O rei do norte, tá? Vai se apoderar do rei do sul. Então, Islã, comunismo, não importa quem seja o rei do sul hoje, vão cair diante do rei do norte, vão cair. Apocalipse 17:15 diz, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, através de um poderoso exército, talvez, infelizmente, uma terceira guerra mundial, sim, o poder do rei do sul será destruído. Quem é a terra gloriosa? Até agora nós vimos isso no capítulo 11 inteiro. Jerusalém ou o povo de Deus, não necessariamente Jerusalém literal. É o que Jerusalém representa, o trono de Deus, o povo de Deus. Eles vão entrar na terra gloriosa? Eles vão entrar na casa do povo de Deus? Vão. Mas Edom, Moabe e Amon serão poupados. O que esses povos têm em comum? Edom, irmão de Israel. Moabe e Amon são primos de Israel. Nós estamos falando de 3 povos de Deus que se tornaram idólatras, mas serão poupados porque se reconverterão ao povo de Deus. Então, muitas igrejas apóstatas, muitos cristãos apóstatas vão se reconverter, vão ser poupados do rei do norte, porque não cairão mais nas suas mentiras. Mas o rei do sul, o Egito, vai cair, e todas as riquezas do rei do sul e de todos os países que representam a coalizão do rei do sul vão cair diante do rei do norte. Inclusive toda a África, líbios, etíopes, tá? O rei do norte vai reconquistar seu poder sobre o mundo, e quando nós estivermos lidando com Apocalipse 13, nós vamos ver como a besta que emerge do mar, o rei do norte, vai voltar a ser o poder hegemônico do mundo, e como a besta que sobe da terra vai ajudar o braço militar do rei do norte, a besta que sobe da terra, vai ajudar o rei do norte a reconquistar a sua hegemonia sobre o mundo. Quando isto acontecer, e está breve por acontecer, rumores do Oriente e do Norte espantarão o rei do norte. Espera aí, rumores do norte espantarão o rei do norte? Estamos falando de 2 reis do norte. O rei do norte verdadeiro e o rei do norte usurpador, que é com quem Apocalipse 11 lidou o tempo inteiro. Sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Vai armar as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Como assim? Quais são os rumores do Oriente e do Norte que vão espantá-lo?
Apocalipse 7:2. Vi outro anjo subir do lado do nascente do sol. Rumores do Oriente. Tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O selamento dos santos de Deus, aqueles que não vão ser enganados pelo poder do anticristo. O início do selamento do povo de Deus vai espantar o rei do norte, vai tornar ele desesperado. E a presença do rei do norte, o retorno do verdadeiro rei do norte, vai espantar o falso rei do norte, o usurpador, o anticristo. Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração: quem? Satanás, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e assentarei aos lados do norte. Esse rei do norte que nós estamos lidando em Apocalipse 11, Daniel 11, o tempo todo é um usurpador. É dito lá que é um rei a quem não foi dada dignidade real. Ele quer ser o rei do norte. Ele se auto-intitula o rei do norte. Mas nós temos o norte geográfico e o norte que fica acima dos céus. O trono de Deus é o verdadeiro norte. E a iminência da volta do rei do norte, o verdadeiro, não o usurpador, Deus, seu filho Jesus, e o selamento por parte do Oriente, o nascente do sol, vão espantar o rei do norte, vão deixá-lo assustado, e ele vai procurar exercer seu poder, tá? Colocando o seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo. Quem é o mar? Nós acabamos de ver, o mundo, as pessoas, e o Monte Santo, o povo de Deus, o templo de Deus, tá? De que forma ele vai fazer isso? Ele vai colocar, né, por usurpação, no lugar das prerrogativas de Cristo como intercessor entre Deus e o povo. Por isso ele vai armar o monte, as suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso. Ele vai dizer que ele é o intercessor entre Deus e os homens. Quem? Jesus disse, ele disse ser a ponte entre Deus e os homens. Paulo, especialmente no livro de Hebreus, fala que Jesus é o grande intercessor entre Deus e os homens, mas esse poder vai armar suas tendas entre o Mar Grande, o povo da terra, e o Monte Santo, dizendo que ele que intercede entre Deus e os homens. Mas sua arrogância vai chegar ao fim, não vai haver quem o socorra. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Quando isso? Daniel 7:26, o juízo vai ser estabelecido e eles vão tirar o seu domínio para o destruir e o desfazer até o fim. O juízo está chegando. E com o juízo, o selamento dos que são verdadeiramente filhos de Deus, preparando os filhos de Deus para a volta de Jesus. E então, depois de julgado, o homem vil, o anticristo, o chifre pequeno, será sentenciado e destruído. Depois de tanta coisa, vocês devem estar extremamente tontos. E eu ultrapassei até o que eu disse. Eu disse que seriam mais ou menos 4, foram 5. Tá? 5 partes para a gente explicar Daniel 11. Então vamos recapitular? Só um segundinho.